Olá, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, especificamente da temática sobre fatalidade, vamos continuar a partir da pergunta, da questão que eu levantei no último programa. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao carinho de vocês semanalmente de estarem aqui conosco. Com muita alegria, muito honrado pela presença de vocês. Vamos fazer esse programa, falar sobre fatalidade, né? Pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigado. Forte abraço. Alcir, no programa anterior, nós encerramos o programa fazendo a pergunta que está na questão 855 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr determinados perigos que não devem ter consequências, né? No programa anterior, você citou o caso daquele colega nosso da Força Aérea que, no mesmo dia, caiu com o helicóptero, sobreviveu a um acidente de caminhão e a incidência de um raio no telefone que ele estava falando. Se não era para ele morrer, por que a providência permitiu ele passar por esses eventos hoje hilários, mas no momento certamente assustadores? Com certeza devem ter sido. Enfim, olha, o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, nos dá muitas oportunidades, né? Às vezes a gente vive e a gente começa a desenvolver um senso de imortalidade, né? Uhum. A gente começa a se achar um super-homem, uma super-mulher, algo, não é nem alguém, é algo que nenhum mal pode alcançar. Não acontece, não, isso acontece com os outros, não acontece comigo, né? Verdade. A gente não anda no trânsito, claro, todas as medidas de segurança, velocidade, os itens de segurança. Ontem eu estava dirigindo, ainda estava pensando sobre isso, passou por mim um opalão, daqueles opalões. Acho que tu é um que gostava daqueles opalões, muito, né? Muito. E o carro passou, a minha mulher que estava dirigindo, eu ainda fiz o comentário, caramba, esses carros eram dificílimos de dirigir. E ela respondeu assim, ele saía de traseira? Eu falei, e muito! E muito, que é a tração traseira, né? Qualquer curva, ele saía rebolando. Se você não fizesse uma curva com muito cuidado, com muito equilíbrio, na ponta do dedo, ele saía jogando a traseira e ia embora. Você perdia o controle facilmente daquele tipo de carro. Porque não era só o Opala, era o Commodore, a Diplomata, Dodge Charger, daquelas banheironas. É verdade. Né? Um dia eu estava numa oficina mecânica, parou um Mustang, daqueles antigões, dos anos 60. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, graças a Deus eu nunca dirigi e nunca vou dirigir. Porque eu vi a posição do volante e eu vi a posição do banco. Eu falei, essa pessoa não está vendo a frente do carro. Mesmo se tu tiver 2 metros de altura, você não está vendo a frente do carro. Fica enterrado ali. Fica enterrado olhando para o céu. Aí eu, caraca, e os carros hoje em dia são todos com a ergonomia desenhado direitinho para diminuir esses riscos, né? Verdade. E a gente acaba esquecendo que você está dirigindo um bólido a 110 por hora, a pessoa está vindo na outra direção, uma velocidade semelhante. Se houver um choque, são 200 e tantos quilômetros por hora de choque, de energia que dissipa, de impacto. Se não tiver proteções outras, você vai morrer mesmo. Né? Aí eu fico lembrando... Não tem airbag que salve. Não tem airbag que salve. Eu fico lembrando de meu pai dirigindo uma Kombi velha, a gente vindo de Minas para Brasília, eu criança, 50 anos atrás. Caramba, a gente vinha a 60 por hora. O carro carregado. Quando o carro dava 90 por hora, parecia que ia desmontar tudo. Enfim. É verdade. Era a vida da gente, né? 50 anos atrás.
E a pergunta é justamente sobre isso, né? A gente vai perdendo noção, a tecnologia avança e a gente vai perdendo noção. E isso seja dirigindo no trânsito, seja você mergulhando, né? A gente vai na beirada do rio, mergulha, Eu tenho enfia a medo daquilo. cabeça. Quando criança eu fazia isso pra caramba. Nunca fiz isso. Eu fiz. Sou culpado. Tanto que até hoje, Réu culpado. aos quase 60, eu nunca aprendi a nadar. Eu aprendi. É que você na academia você aprende ou aprende. Você eu não passei mergulha de por um lá. lado e tem que sair do outro. Enfim, a gente começa a criar essa síndrome de imortal. A gente começa, né? De vez em quando a gente precisa de um acorda, menino, né? Tu não é essa coisa toda, não. Tu é muito menos do que tu pensa. E os perigos são muito maiores do que você imagina. Te cuida, né? A gente pode desencarnar em situações e, como dissemos semana passada, tem uma hora certa para desencarnar. Não tentemos antecipar. Exato. Porque se a gente fizer bastante força, a gente consegue. Exatamente, amigo. Né? Seja de uma forma ostensiva, seja uma forma inconsciente, a gente acaba conseguindo. Mas existe uma hora certa para a gente voltar para a espiritualidade. Então, de vez em quando, tomar um solavanco, né? Como eu já tive a oportunidade de te dizer, aqui em Brasília tem uma época do ano que é perigosíssimo dirigir, que depois da seca, quando chove. Que aí fica extremamente escorregadio. Vocês imaginem 3 meses sem chuva. O calor, o sol no asfalto vai derretendo, não tem água, não tem nada, aquilo vai quase que vitrificando a superfície do asfalto. O asfalto vai ficando muito liso. Depois, quando chove a primeira vez, 3 meses, aquela superfície muito lisa, que óleo, gordura, o carro está soltando gases. A própria borracha dos pneus. A borracha dos pneus. A poeira que vai se poeira acumulando. que vai caindo. Isso com um pouco de óleo que todo carro expele, vai formando uma película incrivelmente escorregadia em cima do asfalto. E quando chove, as primeiras chuvas, quem nunca veio a Brasília e fique sabendo, as primeiras chuvas são de sereninho mais fraco, faz espuma. Faz espuma como se a pista estivesse literalmente ensaboada. Nunca mais o governo aqui fez aquela propaganda. Quando eu cheguei aqui em Brasília, era muito comum, né? Choveu, virou sabão. Sabão. Choveu, virou sabão. Sempre que começava a chover ali, outubro, novembro, o governo soltava essa propaganda, né? Exato. Então, caramba, eu estava dirigindo certa vez, eu dando aula à noite, numa faculdade aqui em Brasília, eu voltando para casa às 11 horas da noite, cansado, pelo eixão, teve um momento que eu achei que era um pedestre correndo. Deu um flash de luz assim, eu pensei que era uma sombra de alguém passando, eu dei um toque no freio. Eu rodei. Perdeu o controle do carro. Perdi. E quem conhece o eixo principal aqui da cidade, 5 pistas para um lado e 5 pistas para o outro, sem canteiro central. Você vai para a contramão fácil. E eu fui para a contramão. E girando. Eu só vi aqueles faróis vindo. Meu Deus. Não me aconteceu nada, não aconteceu nada com o carro. Eu fui parar do outro lado, já alinhado, tudo bem. Mas naquele foi um momento que eu falei, etia, chegou a hora. Chegou a hora, tô contigo, Jesus, me leva que chegou a minha vez. Eu pensei isso, sério. Enfim, é para isso que precisa desses momentos. Para a gente parar. A qualquer momento está na hora de você voltar. A qualquer momento é hora de você voltar à vida verdadeira. A qualquer momento, como já está lá na Bíblia, aquela parábola do mal rico, que está pensando em construir maiores silos. Amanhã vou destruir esses silos, vou construir outros maiores para que possa armazenar mais. Insensato que és. Insensato que és, pois esta noite eu te tomarei a alma. A qualquer momento, teremos a nossa alma tomada ao corpo, subtraída ao corpo, o corpo aqui fica, volta, o pó volta e o nosso espírito imortal volta para seu lar original, que é o lar dos espíritos. Né? E é para isso que servem esses momentos, para pensar,
Dá um choque de realidade. Opa! Devagar também se alcança. Devagar se chega ao longe. Devagar se chega ao longe. Então, pensemos isso no trânsito, pensemos isso na vida, pensemos isso ao conversar com o nosso próximo, né? Vamos dar qualidade de vida na convivência na família, vamos dar segurança à nossa condução no trânsito, vamos dar segurança e atitudes responsáveis na nossa vida de relação, cada um com sua realidade. Excelente. Ou seja, é esse o objetivo pelo qual a providência nos permite esses sustos de vez em quando. Esses sustos inconsequentes. De vez em quando. E a resposta diz isso, Almeida. Uhum. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de tornares melhor. É como diz, né? Todo mundo que passa por uma EQM, uma experiência de quase morte, normalmente a pessoa, quando volta, ela volta outra. Volta outra, né? Volta outra. Tem o tal do túnel branco que elas veem, uma passagem, alguma coisa, a pessoa volta com outra percepção da vida. Isso. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Você alimenta esse sonho, essa expectativa, né? Caramba, passei por esse perigo, fui salvo, vou tentar recompensar de alguma forma sendo uma pessoa melhor. Deixa eu aproveitar esse restante de vida de uma forma mais sábia. Essa segunda chance. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subtendendo o mal que ainda existe no espírito. Não é que o espírito é mal por excelência, não, ele ainda tem alguma maldade nele, alguma ignorância. Pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Certamente, quando você perdeu o controle do carro, que ele começou a girar e você não tinha mais comando nenhum, ali você sentiu como você era incapaz. Não, eu virei passageiro de fazer qualquer coisa. É aquela coisa, dei um toquezinho, o carro saiu com a traseira para a esquerda, aí eu fui vendo que o carro ia tortando, eu tentei corrigir, de repente, e eu já tinha tirado o pé do freio, né? Ele rabiou para o outro lado, aí rabiou para o outro lado e já a traseira passou à frente da dianteira. Chicoteou. Aí já virei passageiro. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que o mais frequentemente as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte, assim para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. Claro que a resposta aqui é genérica, mas cada um traga para si, para a sua realidade, né? Aquele susto que o colega tomou no helicóptero, o susto que você tomou nesse quase acidente de automóvel, e tantas outras possibilidades a que nós somos expostos a um perigo e que saímos ileso dele, né? Uhum. Aproveitemos esta oportunidade. E eu estou lembrando aqui também, Almeida, daquilo que não acontece conosco, acontece com o outro, mas que também nos afeta. Eu acabei de lembrar, eu tenho um primo em 2º grau, ele deve estar agora com uns 20 e poucos anos de idade, e ele devia ter por volta de 20 anos, quando ele, fazendo uso de uma moto, que o pai tinha dado para ele, era uma moto de, se eu não me engano, 1.100 cilindradas, era uma dessas motos super potentes. Você que não é de Brasília, entre Brasília e Goiânia, nós temos a BR-060, e é uma BR de muita qualidade. De muito boa qualidade, né? Principalmente entre Brasília e Anápolis, porque entre Anápolis e Goiânia, o tráfego é mais intenso. Entre Brasília e Anápolis, o tráfego é menos intenso,
E é muito comum, finais de semana, Sim. nós encontrarmos Nossa. dezenas de motoqueiros passeando. O pessoal que trabalhou a semana inteira, um sábado de manhã é para eles desestressarem e eles dão uma esticadinha. Dá uma esticadinha. Tem alguns restaurantes entre Brasília e Goiânia que são muito concorridos, o pessoal vai. E eu digo que os motoqueiros ou os motociclistas vão passear, alguns vão passear, outros vão testar a sorte. Porque eu já tive a oportunidade de estar naquela estrada a 120 por hora e a moto passa por você, parece que você está parado. Então, elas beiram ali os 180, 200 km por hora, facilmente. E foi numa dessas, eu não sei se ele estava numa velocidade dessa, mas que esse primo em segundo grau, filho do meu primo, numa dessas ele perdeu o controle da sua moto, capotou, e hoje ele vegeta, né? Só mexe os olhos. Foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. Então, quando você vê uma coisa dessa acontecer, e você também faz uso da sua moto, você deve parar e pensar. Caramba, se aconteceu com ele e eu faço a mesma coisa que ele faz, a chance de acontecer comigo é grande também, né? Então, Como diz outro, a chance é baixa, mas o estrago é tão alto que o risco é inaceitável. não compensa arriscar. Não compensa o risco, né? E isso vale para a moto, mas vale para o carro também, Vale. né? Porque finais de semana a Polícia Rodoviária intensifica, né, a fiscalização ali, porque tem um pessoal que extrapola, tanto de Nossa. moto como de carro. É impressionante. Então, eu estou fazendo esse comentário porque não necessariamente o aprendizado vem apenas quando nós somos expostos ao problema. Basta ver a exposição do outro, caramba. Se aconteceu com ele, então deixa eu diminuir aqui, então. Vamos para a próxima questão, Almeida. Vamos. 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Veja que ele perguntou o espírito, não é a pessoa, o indivíduo. Ou seja, inconscientemente a pessoa sabe o gênero da morte pelo qual deve sucumbir? Olha, tem uma resposta aqui, né? Ah, Agora, eu acho que com os conhecimentos que nós temos quase 170 anos depois, eu acho que a gente pode elaborar um pouquinho mais, né? Pois não. Nós todos sabemos quem nós somos, como nós vivemos, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Eu sei os riscos a que eu exponho o meu corpo. Você sabe os seus. Mais ainda, eu sei o tipo de morte que os meus familiares tiveram, aqueles que já voltaram para a espiritualidade. Então, em questões genéticas, a gente já sabe algumas predisposições, né? Por exemplo, na minha família, eu desconheço alguém que tenha morrido do coração. É mesmo. E tem gente que já fez 1001. Para não dizer que não, eu tive um tio, irmão de minha mãe, esse morreu de complicações cardíacas, né? Mas ele é o caso único, ele é o ponto fora da curva. Na família, como diz o outro, na família da minha mãe se morre depois dos 70, e na família do meu pai, com exceção dele, se morre depois dos 80, de câncer. É mesmo, É de Almeida? câncer. Então, geneticamente, eu sei que tem uma grande chance de eu lá no final da minha jornada encontrar com danado. Mas assim como teve o ponto fora da curva Sim, do cardíaco, sim, pode ter o ponto fora da curva do não canceroso. sim, é verdade. Não é isso? Sim, mas a análise hoje é mais longa. Ela permite algumas inferências, né? E se você me permite,
sem querer te atrapalhar, Não, mas já de te jeito atrapalhando. nenhum. Aquela frase do Pedro, ela me cai muito forte sempre. Qual? O amor Cobre cobre a multidão de pecados. a multidão dos pecados. Né? Tá, E continue. conforme a gente estava falando de trilha e trilho, Aham. né, a gente vem com um planejamento. Agora, é um planejamento flexível. Vamos ver aí que, dependendo da qualidade da vida, você veio planejado para viver um certo número de anos, mas pelas qualidades da obra que você está realizando, Uhum. e aí eu me socorrerei no livro Obreiros da Vida Eterna. Leiam o livro. É o caso de uma equipe espiritual que vem para a crosta, né, que eles chamam, para recolher 6 ou 7, agora eu estou na dúvida, 6 ou 7 pessoas que estão previstas para desencarnar. Uhum. Lá no meio vocês vão descobrir que tem uma pessoa que não desencarna. E por um motivo muito nobre, aquela pessoa não desencarnou. Tinha um motivo e ela recebeu um tempo a mais. A espiritualidade superior, os grandes guias nossos chegaram, não, essa vozinha não está ela não pode desencarnar agora. Ela tem Não, que ficar mais tá um na pouquinho para ter algumas consequências no núcleo familiar dela que serão muito dificultadas se ela desencarnar agora, embora esteja planejado. Tem esse caso lá. Almeida, se você me permite Não, mais uma claro. vez. Normalmente, quando a gente lê um livro, um romance, a gente entende aquilo como uma coisa fora da realidade. É um romance, é uma coisa que foi criada. Inclusive os romances espíritas. Mas isso que você acabou de citar, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, eu vivi com um parente meu. Ele estava, além dos 90 anos, estava hospitalizado. Os médicos dizendo, olha, Agora só Deus. tá com Deus, né? E aí eu fiz uma visita lá com uma amiga nossa, uma amiga minha, acho que você não a conhece, e ela tem a vidência, tem o dom da vidência, a mediunidade da vidência, e ela me descreveu uma equipe que estava lá no quarto do hospital, estava para providenciar o desligamento. Eles já estavam trabalhando no processo de desligamento. Ok. E a criatura saiu do hospital e ainda viveu mais uns 3 anos. E depois, em tom de brincadeira, eu falei com ela, você viu mesmo? Ela falou, Ricardo, eles estavam lá. Eles estavam trabalhando, né? Mas, é como você acabou de dizer, a espiritualidade superior não nos confia tudo a respeito da vida e muito menos da morte. E esse desfecho que você acabou de citar lá do livro, envolvendo questões familiares, por isso que eu lembrei, eu acho que foi um caso semelhante. A permanência dele por mais um tempo ali para que a família Encontrasse resolvesse um equilíbrio ali. algumas questões, algum equilíbrio, Almeida. Desculpe te incomodar, Não, mas eu acho de que jeito nenhum. só para citar. Enfim, e eu recomendo essas questões de morte, está na hora, não está na hora, como é que se morre, como é que não se morre, como morrer bem, Uhum. ou como não morrer muito bem. Esse livro Obreiros da Vida Eterna é fenomenal, né? E, ou seja, quando a gente tem uma vida de qualidade que a gente é importante, eu lembrei desse exemplo, porque tem o caso clássico do Chico. Eu cresci, né? O Chico era de 1910, ele desencarnou com 92 anos em 2002. Eu cresci ouvindo o pessoal dizendo que o Chico não estava bem, queria desencarnar, aí sempre diziam, não, foi mais um pouquinho de tempo, é mais um pouquinho de tempo, e no final ele chegou aos 92. Né? Ou seja, era muito folclore, porque depois que ele se foi, teve aquela famosa história, né? Não, o Emmanuel já me avisou que no dia que for o dia que está marcado para eu partir, o povo vai estar fazendo festa. Que foi o dia que nós conquistamos a 5ª Copa do Mundo. Foi a 5ª, não foi? Foi a 5ª, 2002. Então, o que é interessante a gente perceber aqui? A gente
tem um prazo. Esse prazo pode ser antecipado, e eu acredito realmente que ele pode ser antecipado. Olha, esse aí está perigando ele fazer muita besteira. Exatamente. Como a gente, umas semanas atrás, falou daquele famoso caso do jovem, né? Que tinha uma grande responsabilidade, que era para ele ter seguido Jesus, ele não seguiu, e para evitar ele se comprometer mais, ele morreu num acidente de biga, que depois veio a encarnar como Miramês Uhum. e se apaixonou pelo Brasil e está aí na espiritualidade até hoje conosco. Mas também pode ser postergado, como foi o caso de uma dessas pessoas no livro Obreiros da Vida Eterna, como dizem, foi o caso do Chico, e por aí vai. Até o Divaldo também, né? Ele mesmo já falou que já foi postergado algumas Já vezes. foi, ele já passou dos 93, né? É. Então é tempo, é muito tempo. Enfim, essa questão de vida e de morte, ela é um pouco mais flexível do que possa parecer. Existe um planejamento, mas esse planejamento ele vai sendo realizado conforme nós vivemos. Conforme nós vivemos com qualidade, com mais qualidade ou com menos qualidade. Estamos sendo acompanhados. Estamos sendo em tempo real. Em tempo real, né? E a resposta vai nesse sentido, Almeida. Uhum. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Resposta: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Amém. É desse jeito. Meu amigo, o nosso tempo se esgotou. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente retoma nossos estudos. Retomaremos semana que vem mais assuntos de fatalidade. Se você gostou desse programa, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike e diga o que é que você não gostou. Esse programa é de vocês e ele será feito, continuará sendo feito com muita atenção, com muito carinho à mensagem do livro, mas também de forma que agrade a vocês. Um forte abraço. Forte abraço a todos, até o próximo programa. Até lá.